Uma criança é sempre uma dúvida que tira o sono de pais ou responsáveis, né? Como que eu posso fazer meu filho se tornar um cidadão tal, né? Ser uma pessoa responsável e tudo mais. A educação dos filhos sempre gera dúvidas. Mas a gente vai trazer para você uma alternativa interessante. É o método da educação positiva. A Nathalie é mãe de 2 filhos. Ela, que cresceu com muito respeito e compreensão em casa, sempre tentou agir da mesma forma quando se viu mãe. O problema é que não tem nenhum manual de instrução. E por isso, foi aos poucos que ela e o marido foram descobrindo a melhor forma de educar. Teve uma situação chave, para mim acho que foi um ponto importante, que eu estava na praia e ele tinha acho que 1 ano e pouquinho, com outra criança brincando, ele ainda não estava na escola nem nada, e ele foi entrar numa banheirinha na praia e se apoiou na outra criança e puxou o cabelo. Mas eu vi que foi para se apoiar, que foi porque ele realmente não sabia como chegar, né? E daí a criança começou a chorar, e eu e meu marido, a gente se olhou e começou aquela situação social, né? E agora o que eu faço? Porque a gente sente uma necessidade, socialmente, de reprimir a criança, né? Que é isso que a sociedade, teoricamente, espera. E aí foi uma coisa muito feia, assim, na hora, a gente não sabia o que fazer e, não, tá errado, peraí, desculpa, aquela coisa torta. Daí eu falei, nossa, daí quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, a gente precisa conversar e saber como que a gente vai lidar com essas situações, porque eu não quero mais passar por isso. E acho que foi aí, sabe, que a gente conversou e a gente decidiu que a gente ia se conter nas nossas vergonhas e na questão social e pensar no nosso filho. Agora, com a educação positiva, ela tenta se policiar e aprender junto com as crianças. Perdi o prumo. Aí eu penso, meu Deus, o que eu podia fazer? Porque na próxima eu tenho que melhorar, né? Então, e até falo para eles, assim, às vezes assim, gritei, fiz alguma coisa e falo, desculpa, não era para eu ter gritado, eu perdi, eu estava muito nervosa, mas aconteceu tal coisa, eu preciso também da sua ajuda. E daí a gente vai compondo. E o Davi mesmo já aprendeu os combinados. Joguinho só pode 30 minutos. Por ser uma abordagem nova, muitos pais ainda não sabem como aplicar. Nos últimos dias, esse vídeo tomou conta das redes sociais. Nele, a filha bate na mãe e, para tentar acalmar a situação, ela apenas pede para que a filha respire. Respira fundo. A menina volta a bater. No registro, a mãe ainda coloca que é a favor da educação respeitosa, mas que a filha acaba reagindo de forma agressiva. O vídeo repercutiu na internet e dividiu as opiniões. Mas a verdade é que a educação positiva, ao contrário do que muitos pensam, é bem diferente do que você dizer apenas sim e concordar com qualquer atitude da criança. O que aconteceu é que se confundiu e achou que a educação positiva tem a ver com não dar limites. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A criança precisa, sim, de limite, porque eu brinco sempre que criança é regida por prazer. Se não fosse a minha mãe e meu pai, eu estava assistindo Pica-Pau comendo bala até hoje. Então, o direcionamento precisa ser feito pelo adulto, porque a criança ela vai ser regida pelo prazer. E, às vezes, quando se fala em educação positiva, educação respeitosa, se confunde muito isso, né? Então, uma educação respeitosa, uma educação positiva é você valorizar situações positivas das quais as crianças fazem, mas, ao mesmo tempo, instituir os limites com respeito. A educação positiva nada mais é do que focar no desenvolvimento emocional das crianças, na autoconfiança e no bem-estar. E, para isso, é sempre importante estabelecer regras para que haja limites. E, inclusive, sempre manter o respeito entre os adultos e as crianças. E esse exemplo dentro de casa acaba acarretando de forma positiva no desenvolvimento escolar dos pequenos. Uma criança que tem uma educação positiva, ela não vai ser traumatizada com palmadas, chineladas, excessos de castigo, mas ela precisa sim ser direcionada sobre a compreensão do que é o certo e do que é o errado. Quando o assunto é educação dos filhos, o fato é que cada família tem a sua opinião. Mas o que se percebe é que cada vez mais os métodos que eram usados antigamente com base na agressividade têm perdido espaço para educação positiva ou respeitosa, como esse vídeo que também emocionou os internautas. Filha, posso fazer umas perguntas? Olha aqui pra mamãe. O que é isso aqui? E pra que ele serve? Pra colocar na cintura. Só? Só, né? Pra segurar a calça do papai, né? E olha só isso aqui.
Pra que serve? Pra rua. Pra colocar onde? No pé. No pé. E isso daqui? Um galho. E pra que ele serve? Pra árvore. Pra árvore. Acho que o carinho e o respeito sempre são importantes na criação dos filhos, né? Um abraço para você, vem aí a Hora da Verdade.